Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. Eu sou o Guilherme Brito e aqui no canal a gente fala bastante sobre carreira em tecnologia, sobre banco de dados. E hoje nós vamos falar aqui sobre esse tema, sobre como resolver problemas na área de TI. A gente tem visto o quanto que é importante ter esse tipo de habilidade. A gente vai desmistificar aqui muita coisa, se isso realmente é uma hard skill, se isso é uma soft skill, a gente vai trazer esse elemento para a discussão e trazer realmente alguns elementos importantes aqui de como você pode se desenvolver para que você consiga resolver problemas dentro da área de tecnologia. Eu estou aqui com o Carlos para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia, e você, Guilherme? Por aqui tudo certo. Vamos lá, Carlos, falar um pouquinho sobre essa habilidade de resolver problemas, né? Eu acho que muitas pessoas acham que muitas vezes para resolver problemas você precisa simplesmente ter conhecimento técnico. E eu vejo o quanto que isso é um mito, né, cara? Muitas vezes, tecnicamente, o cara sabe muito, só que ele não tem a predisposição e as atitudes e os comportamentos colaborativos para poder atuar em equipe, para poder ser colaborativo, para poder ajudar. E muitas vezes aquele cara que está ali simplesmente num cara que não quer realmente ajudar a resolver o problema por diversos motivos. Às vezes o cara está insatisfeito, às vezes ele está muito tempo na área de tecnologia e acha que aquele problema não é dele. Então, muitas vezes tem a questão muito comportamental, que eu vejo que é a principal causa ali de que muitos profissionais não sabem resolver problemas, né? Então, eu gosto de trazer esse ponto para discussão e que é um tema muito comum, né, Carlos? Não dá para a gente querer trabalhar na área de tecnologia sem querer resolver problemas, né? Sim, e como você falou, vai muito além da parte técnica, né? Você pode até às vezes não ser técnico, mas se você tiver esse perfil, essa postura de saber conduzir todo mundo, colocar ali para todo mundo resolver, sai do outro lado, né? E se você for tecnicamente também bom, tiver os dois, é o melhor dos mundos, né? Total. E uma das coisas que eu costumo dizer, cara, é que antes da técnica vem o comportamento. E por que eu gosto de falar isso, né? O cara, tecnicamente, pode até não ser tão bom, mas com o tempo, se ele tiver o comportamento, se ele tiver várias soft skills ali importantes, se ele for um cara dedicado, se ele tiver consistência, se ele for um cara que planeja bem, se ele for um cara prestativo, se ele for um cara que trabalha em equipe, automaticamente, questão de tempo, tecnicamente ele vai ficar bom. E às vezes eu te falo, se o comportamento dele for muito acima da média, se for um comportamento realmente bem adequado, eu falo que até em pouco tempo ele melhora muito rápido. Porque muitas vezes aquele cara que é mais durão, que é mais cabeça dura, que muitas vezes é centralizador, que fica só isolado no canto dele, ele vai demorar anos para chegar naquele conhecimento. Um cara com comportamento bom pode chegar em alguns meses. Então, eu vejo que essa é uma característica também que muitas pessoas muitas vezes não conseguem entender, né? O quanto que o seu comportamento vai resultar em, tecnicamente, você conhecer mais e se desenvolver muito mais rápido, né? Algumas pessoas não têm essa visibilidade também, né, Carlos? Isso. E o comportamento, ele é a chave, acho que, para tudo, né, na vida, né? Você percebe tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Se você também tiver um bom comportamento profissional, então é muito mais fácil de você aprender as coisas do que você, às vezes, ser tecnicamente muito bom, mas não ter nenhuma desenvoltura, não ser uma pessoa flexível, uma pessoa ali que se adapta. Então, normalmente é o que a gente fala, né? Essa habilidade comportamental normalmente se sobressai sobre a parte técnica. E normalmente a gente percebe que as pessoas que têm mais resultados em todos os sentidos, assim, até porque é promovido, às vezes tem um comportamental muito bom e não o técnico, né? Sim. E eu vejo que muitas pessoas muitas vezes são contratadas pela habilidade técnica, são demitidas pela parte comportamental. Também isso é uma questão até mesmo para você conseguir se manter dentro do mercado e conseguir evoluir. E aí, Carlos, vem até um ponto aqui que eu gosto de falar bastante também, que, cara, eu falo muito isso dentro da mentoria, que quanto maior o problema que você resolve, você está resolvendo problemas grandes, que impactam muito, cara, normalmente você ganha até melhor, né? Então, os problemas, né, que envolvem grandes impactos e grandes responsabilidades, e eu te falo que talvez isso seja até uma das causas do tradicional DBA, o administrador de banco de dados, conseguir ter acesso a bons salários, né? Por quê? Normalmente, banco de dados é algo muito crítico, é algo que não pode ficar fora, é algo que tem um impacto muito grande. Então, quando você tem essa responsabilidade muito grande, se você resolve problemas nessa área desse tipo, cara, consequentemente, você vai ter um salário também bem compatível ali com a responsabilidade que você carrega, né? Isso, e
nem você falou, quanto maior a atribuição ali, maior é o valor também que vai ter, né? Se você tem uma capacidade ali de resolver problemas da empresa principalmente que mexe com o dinheiro, né? Que com certeza você vai ter um brilho muito maior e vai também ser remunerado por isso, né? E eu gosto até de dar alguns exemplos, né? Eu já atuei dentro de projetos que se o banco de dados estivesse lento, ia atrasar a folha de governo do estado todinho. E o governador ligava para a sessão para ver o que estava acontecendo na área de tecnologia. Eu já participei de projetos que, se o ambiente ficasse fora, as carretas não conseguiam emitir nota fiscal e era um prejuízo de milhões a cada hora. Então, para a gente poder entender o poder dessa responsabilidade, né? Esse cara é um cara que normalmente vai ganhar pouco? Não, o cara tem uma responsabilidade muito grande. Então, o cara que tem que saber o que está fazendo, mas, o que eu costumo dizer, não é só saber tecnicamente. Muitas vezes é a atitude que você tem, é o comportamento que você tem, é a postura que você tem, que envolve muito mais do que a parte técnica, mas a parte comportamental para você chegar do outro lado. E aí, vamos lá, cara, vamos falar um pouquinho aí sobre algumas técnicas para a gente poder realmente sair do outro lado, né? Então, resolver problemas na área de tecnologia requer uma abordagem sistêmica e organizada, e tem várias etapas, né, que a gente consegue organizar para o cara poder resolver um problema dentro da área de tecnologia. Qual que é a primeira etapa de todas, Carlos, para o cara resolver um problema dentro da área de tecnologia, cara? É identificar o problema, né? Não tem como começar se você não identificar o problema que precisa ser resolvido, né? Isso daí é um ponto de partida, né? Total, cara. Então, assim, muitas vezes a pessoa quer resolver alguma coisa, mas não sabe nem a origem, né? O que é o problema, né? Então, o problema, muitas vezes, né, é entender claramente o que está acontecendo, o que precisa ser resolvido, o que deveria estar acontecendo, o que não está acontecendo. E aí, muitas vezes, a gente precisa conversar com partes interessadas e uma análise cuidadosa da situação. Porque muitas vezes, se a gente olhar só de forma superficial, a gente não consegue entender o impacto disso tudo, não consegue entender o que envolve aquela situação que está acontecendo. Então, requer uma conversa, né, uma análise muito interessante ali sobre a identificação do problema em si, né? E aí depois vem para o segundo passo, né? O segundo passo que é analisar a causa raiz mesmo, né? Exatamente. Envolve ali você o quê? Pesquisar, para saber o que de fato está causando aquele problema. E muitas das vezes ali, às vezes você tem um sintoma, que não quer dizer que seja um problema, né? E aqui volta até no primeiro passo ali que você até comentou, Guilherme, que é conversar, né? Falar com as pessoas. Porque a gente sabe que em ambientes principalmente muito grandes, é muito comum ter que conversar com muitas pessoas, né? Principalmente com parceiros, que são sistemas interligados. Então, às vezes, você até precisa de outras pessoas ali para ajudar nessa questão de análise de causa raiz, porque muitas das vezes o problema às vezes pode não ser seu, mas você vai estar no meio ali para tratar ele, né? Sim. E vou te falar, muitas vezes, cara, o pessoal tá olhando só para o sintoma, exatamente aquilo que você falou. Cara, estão olhando só para o sintoma e muitas vezes a primeira coisa que eu vejo quando acontece um problema é como que eu faço para resolver isso o mais rápido possível para que o que está parado volte a funcionar, para o que está ocorrendo pare de dar erro. E aí o passo seguinte agora, o que eu preciso fazer para que esse problema nunca mais aconteça? Então, primeira coisa, apagar um incêndio. Depois, como que faz para não pegar fogo novamente? Então, acho que se você tiver essa abordagem, ela é muito interessante, né? Então, analisar a causa raiz ela é muito importante. Envolve diversos fatores, às vezes na área de tecnologia é aplicar um patch, às vezes é seguir uma boa prática, às vezes é definir um processo novo. Então, isso também é muito importante. E aí, cara, depois que você realmente fez uma análise específica, né, definir objetivos claros, né? Então, estabelecer metas claras para resolver o problema. Então, tem várias técnicas aí que podem ser utilizadas, né? Como aquela questão das metas smarts, né? Para a gente poder ver como que a gente pode realmente alcançar, qual que é o prazo. E algumas coisas muitas vezes pode nem esperar. Às vezes é um problema que é crítico de um ambiente parado, e às vezes é um problema de um projeto que é algo um pouco mais simples, mais flexível, que pode atrasar uma data especificamente, né? Então tem vários níveis de problema. Agora, se você definir os objetivos, cara, o objetivo é urgente, é emergencial, tem que estar de volta o mais rápido possível. Quando é algo muito crítico, né, a gente consegue ter várias técnicas para poder definir os objetivos claros, né? Sim.
Então, tudo vai depender exatamente do tipo de problema e aonde está acontecendo, né? Sim, sim, exatamente. E aí depois, cara, a gente vem para desenvolver um plano de ação, né? Como que a gente consegue resolver esse problema, né? Quais são, depois dessa análise feita, depois de realmente definir os objetivos, né? O objetivo é que volte a funcionar, o objetivo é que pare de dar esse erro, o objetivo é que funcione dessa forma, né? A gente desenvolve realmente um plano de ação, um plano detalhado para resolver o problema, e aí ver quais são os recursos disponíveis, o tempo necessário, as áreas envolvidas. Às vezes é um problema que não depende só de você, mas depende do time de infraestrutura, do time de storage, do time de banco de dados, do time de desenvolvimento. Cara, então pode ser um problema que envolve diversas áreas, né? Então, também pode ser um dos tipos de desenvolver um plano de ação. E depois implementar soluções, né, cara? Que realmente Sim. é começar a implementar aquilo que foi definido, né? Sim, tá, já passamos por todos os passos, né? O próximo passo é implementar de fato ali para saber se o problema foi resolvido, né? Implementar, ver o que foi traçado ali para apagar o incêndio, resolver o problema, para ele não acontecer mais. Né? Muito bom. Depois testar e avaliar, monitorar. Cara, será que realmente parou de acontecer? Vamos lá, fiz uma alteração assim, consegue verificar? Ah, fiz alteração assado, consegue verificar? E então essa parte de teste também é muito importante, porque muitas vezes o pessoal acha que resolveu, mas não resolveu, né? Então isso acontece bastante também, né? Demais, principalmente exatamente. Aí, depois de implementar, normalmente tem equipe ali para ficar de olho, né? Literalmente monitorando do lado, às vezes até do usuário ali para dar aquela assistência logo de cara para não acontecer de novo um incêndio e tomar aquelas proporções que chega de diretoria e vem de baixo para cima para entender o que está acontecendo. Falou que estava resolvido, não estava mais, né? Total. Então, assim, então isso é muito importante, pessoal, realmente fazer uma bateria de testes. Eu te falo que muitas vezes, se você tiver um ambiente de teste, um ambiente separado, muitas vezes você pode até evitar alguns tipos de problemas, né? Então, isso acontece bastante. E aí, depois, documentar o processo também é muito interessante, registrar as etapas para resolver o problema, criar uma documentação para que, se esse problema acontecer de novo, se outras pessoas estiverem passando por esse processo, tenha um histórico disso, então é muito importante, e aprender e melhorar com os erros, né? Acho que o principal é evitar que problemas normalmente aconteçam. Como que a gente consegue minimizar os riscos dentro dos projetos de tecnologia? Mas, pessoal, tudo isso que a gente está falando são processos e técnicas e formas de você resolver problemas dentro da área de tecnologia. Agora, você vê que tecnicamente a gente não entrou nem muito a fundo de nada aqui. Por quê? Então você está achando que simplesmente para resolver problemas da área de tecnologia você tem que ter um cara super técnico, e não é só isso. Envolve processo, envolve comportamento, envolve realmente toda uma habilidade de saber se comunicar, de identificar, de conversar com outras áreas, com outras equipes, para que vocês consigam realmente chegar do outro lado. E normalmente os profissionais que resolvem grandes problemas, eles têm grandes salários, eles têm grandes cargos, eles assumem funções realmente muito grandes, né? Então a gente vê o impacto de ter essa habilidade. E muitas pessoas, às vezes, ficam fugindo do problema. Deu um problema, cara, não quer. Só que o cara que. Eu falo bastante isso na nossa mentoria. O cara que ganha 20 mil, 30 mil por mês na área de tecnologia não é um cara que fala que tem um problema. É o cara que vai lá e resolve os problemas. É o cara que consegue identificar a causa raiz. É o cara que fala o porquê que isso aconteceu. O que precisa fazer para que isso não aconteça mais. Envolve conhecimento técnico, sim, mas conhecimento técnico não é tudo. Eu acredito que se você tiver muito conhecimento técnico e não tiver essas habilidades comportamentais, dificilmente você vai conseguir resolver grandes problemas. Trabalhar de forma colaborativa, saber se comunicar bem, saber trabalhar sob pressão. Envolve várias soft skills ali que envolvem a questão de resolver problemas dentro da área de tecnologia. Carlos, mais algum ponto aí que você queira acrescentar sobre essa questão de resolver problemas, cara? Só pontuando aqui rapidamente, Guilherme, e de fato mesmo, quem sabe tratar problema, cuidar, resolver, normalmente tem um destaque ali. E você às vezes não precisa nem ser bom tecnicamente, mas se você conseguir conduzir muito bem, todo mundo vai perceber isso, que você, pelo menos tecnicamente ali, você não está bom, mas você consegue se organizar todo mundo ali para resolver o problema. Você é o cara ali que gerencia a galera e fala, pessoal, vamos tratar isso, vamos fazer isso. E normalmente você tem sempre um feedback bom, né? Por mais que o problema aconteceu, mas você soube lidar com ele, né? Acima de tudo, né? Cara, exatamente. Saber lidar com o problema, saber lidar com a pressão. Sim. E muitas vezes entender que, muitas vezes, muitos problemas, pessoal, são oportunidades dentro da área de tecnologia. É o que pode fazer com que você se destaque,
mesmo não sendo o cara tecnicamente melhor da equipe, mas porque estava ali, cara, de forma colaborativa, estava ali disponível, estava ali comprometido, soube se comunicar, estava ali interessado em resolver, atuando de forma colaborativa. Com certeza isso pode colocar dentro de um outro nível, dentro da área de tecnologia. Pessoal, isso aqui é uma pitadinha do que a gente fala dentro dos nossos programas de mentoria. Se você tem interesse hoje em ter técnicas mais aprofundadas de resolver diversos tipos de problemas, deixa um comentário aqui embaixo, que a gente consegue realmente te ajudar a ser aquele cara que é o que resolve os problemas dentro das empresas. É esse tipo de profissional que realmente muitas empresas de tecnologia estão buscando, que as melhores vagas procuram, aquele que realmente resolve os problemas. Então, se você tem interesse em fazer parte, ter um planejamento aí de carreira para poder treinar essas habilidades, não só técnicas, mas comportamentais, ter um plano de carreira, conseguir evoluir nesse ano, sair de júnior para pleno, pleno para sênior, sênior para especialista, cara, saber resolver problemas e saber lidar com as situações são habilidades fundamentais hoje para o profissional de tecnologia. Lembrando, pessoal, que essa experiência vai estar disponível também nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBL sempre por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Carlos, fechamos por aqui? Fechado por hoje, Guilherme. Show de bola. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Até a próxima, pessoal.